Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Bom, já faz algum tempo que o Espírito Santo tem me ajudado a compreender que, tratando-se da Bíblia, a história sempre se repete. E, sendo assim, podemos afirmar que, de Gênesis até o Apocalipse, existem mais ilustrações que tratam dos últimos dias do que nós podemos imaginar. E hoje nós vamos meditar em uma história muito conhecida, mas que provavelmente, se pararmos para meditar nela, poderemos extrair uma preciosa lição sobre a chuva serôdia e também sobre a sacudidura. Bom, está escrito? Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. E, chegando à sua casa, a casa do chefe, viu Jesus o alvoroço dos que estavam chorando e dos que pranteavam muito. E ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas só dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Marcos 5, versículos 22 a 24 e também 39 a 41. Veja, no episódio da ressurreição da filha de Jairo, a palavra de Deus descreve as cenas que ocorrerão em nossos dias e também as cenas que em breve acontecerão. Jairo, um dos chefes da sinagoga, ele era pai de uma menina de 12 anos e esta veio a adoecer. E sendo Jairo um pai zeloso, provavelmente aplicou-se a cuidar da sua filha. Ele investiu o seu tempo, o seu dinheiro em buscar medidas para amenizar e também, se possível fosse, curar a enfermidade da menina. Ele gastou com médicos e também com medicamentos, seguiu todas as instruções dos doutores da medicina e também ministrou os medicamentos de acordo com as quantidades e também de acordo com os horários indicados pelos especialistas. Veja, amigos, Jairo tinha fé em Deus. Mas sua convivência com os demais líderes da sinagoga e o seu constante contato com um povo que apenas tinha formas religiosas, mas que estavam constantemente em suas atitudes negando a fé, fizeram com que os olhos, ouvidos e a mente de Jairo, em partes, se fechassem para o poder de Deus e também para o que ele havia feito por seu povo no passado. E, infelizmente, se voltasse mais para os métodos humanos em resolver as questões da vida. Bom, o significado do nome Jairo é ele resplende ou ele brilha. Irmãos, o Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo e Jairo era a luz do mundo na sua época. Contudo, a luz de Jairo ainda era tímida, fraca e de pouco alcance, porque as trevas da incredulidade o cercavam. Eram tão densas, na verdade, aquelas trevas que acabavam afetando o resplendor ou o brilho daquele servo de Deus. E na verdade, meus amigos, as trevas espirituais que existiam em Israel naquele tempo eram tão escuras que, em partes, o próprio Jairo tornou-se incrédulo. Veja, meus amigos, a verdade é que na vida de Jairo nós encontramos a atual situação do povo do Advento. Esta é a igreja remanescente da profecia bíblica, mas nem todos que se encontram nessa igreja são os remanescentes de Deus. Veja, existe um punhado de Jairos no meio dos adventistas do sétimo dia. Diz o Espírito de profecia. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e acham-se tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Serviço Cristão, página 40. Irmãos, semelhantemente a Jairo, a cada 2 dezenas de remanescentes, somente um resplandece, somente um brilha e somente um é a luz do mundo. E, semelhantemente ao joio e ao trigo dentro da igreja, da mesma forma, as trevas e a luz se encontram dentro dela.
E semelhantemente a como o joio suga as propriedades da terra e com isso enfraquece o precioso trigo, da mesma forma, as trevas, quando são muito densas, enfraquecem a luz. E veja, nós vivemos em um período em que o joio, conforme diz o texto do Espírito de Profecia que eu acabei de citar, está em maior número do que o trigo dentro da Igreja de Deus. E infelizmente, nós vivemos em um período em que as trevas são mais presentes do que a luz entre aqueles que se chamam cristãos. O formalismo religioso, os ensinos de Babilônia, as doutrinas de demônios, dia após dia, são introduzidas e estabelecidas no meio do povo de Deus. E aquilo que se tolerou há 30 anos atrás, hoje, não apenas é aceito, mas acabou virando uma regra. E aquele ditado que diz que uma laranja podre acaba estragando todas as outras, infelizmente, tornou-se uma realidade entre o povo de Deus. E se nós analisarmos o texto do Espírito de Profecia, que agora há pouco eu citei, chegaremos à conclusão que, por nossa própria escolha, a maior parte dos remanescentes estão espiritualmente podres, enquanto poucos estão espiritualmente sãos e maduros. E por isso, a maioria dos remanescentes se tornaram como candeias que são colocadas debaixo do alqueire, em vez de serem candeias colocadas sobre o velador. Amigos, hoje, infelizmente, nós temos nos contaminado com o formalismo religioso. E de maneira ilustrativa, nós estamos batendo o nosso ponto, ou passando o nosso cartão de ponto na igreja. Entramos, sentamos, levantamos, cantamos, devolvemos os dízimos e as ofertas, ajoelhamos, oramos, ouvimos o pregador, dizemos amém e vamos embora. E durante o restante da semana em nossas casas, nós lemos a lição da escola sabatina, fazemos o nosso ano bíblico, damos uma olhadinha ali no Espírito de Profecia, fazemos uma visitinha missionária, damos um estudo bíblico, entregamos uma esmolinha ali, um pacotinho de arroz e também uma peça de roupa aqui na escola sabatina. Então relatamos tudo no momento dos apontamentos da semana e dizemos em nosso coração: estou rico e também abastado e de nada eu tenho falta. Veja, nós estamos cumprindo todas as nossas metas crucialmente importantes, mas só estamos nos esquecendo de uma coisa. Só nos esquecemos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Só nos esquecemos de entregar o nosso eu nas mãos do Senhor. E só nos esquecemos de que nada dessas coisas que fazemos podem ser feitas por vaidade, mas sim devem ser feitas por amor àquele que arriscou a sua própria eternidade por nos amar. E meus irmãos, além de muitos de nós nos contaminarmos com o formalismo religioso, também temos nos contaminado com os ensinos de Babilônia. Veja, nós sabemos e também vivemos recitando que Babilônia, a mãe das meretrizes, é uma corporação religiosa que ensina a verdade misturada com o erro. E que ela é a responsável por todas as falsas doutrinas que são ensinadas nas demais corporações religiosas. Contudo, nós nos esquecemos que Babilônia, a grande, também é a mãe das abominações da terra. E por causa desse nosso descuido, nós acabamos trazendo tais abominações para o acampamento do Senhor. Veja, se o Senhor, através do Espírito de Profecia, nos diz para comermos de 2 a no máximo 3 vezes ao dia, dando um intervalo de pelo menos 5 horas entre as refeições e não ingerindo nenhum tipo de alimento durante esse intervalo, nem sequer uma fruta ou sequer uma castanha, nem sequer 1 grama de qualquer alimento, mas somente água pura, conforme está escrito em Conselho sobre Regime Alimentar na página 14, em contrapartida, Babilônia nos diz para fazermos 3 refeições principais ao dia e entre as refeições, ela nos diz para fazermos 2 ou 3 lanchinhos leves, ou seja,
Babilônia nos diz para comermos de 5 a 6 vezes por dia, a fim de ficarmos com os nossos estômagos abarrotados, nossos organismos intoxicados e as nossas mentes embotadas, para que dessa forma o Espírito Santo não possa ser ouvido e muito menos possa habitar em plenitude em nossas vidas. E, infelizmente, a maioria dos remanescentes escolhem dar ouvidos à voz de Babilônia. E se o Senhor nos diz que somente os que tampam os ouvidos para não ouvirem falar de homicídio e que fecham os olhos para não verem o mal, que poderão então habitar nas alturas, conforme está escrito em Isaías 33, versículos 15 e 16, em contrapartida, Babilônia diz que novelas, filmes, seriados, programas de domingo e jogos de competição e rivalidade são apenas entretenimentos inocentes. E ela também nos diz que precisamos assistir os sanguinários noticiários para nos mantermos informados. E, infelizmente, a maioria de nós prefere ceder à concupiscência dos olhos do que vigiar as entradas da alma. E, amigos, se o Senhor nos diz que a roupa que seus filhos usam dentro e também fora da igreja deve refletir perfeitamente o caráter dele, conforme está escrito em Orientação da Criança, páginas 413 e também 415, em contrapartida, Babilônia nos diz que os tempos mudaram e que Deus está somente preocupado com o coração e não com as nossas roupas, cabelos ou com as maquiagens que os seus filhos usam. E, infelizmente, a maioria dos remanescentes prefere se esquecer que o exterior é um reflexo do interior e acabamos dando ouvido às palavras de Babilônia. Irmãos, o Senhor em sua palavra nos diz: sai dela, povo meu. E embora nos encontramos entre o povo remanescente da profecia e não precisamos sair da nossa corporação religiosa, contudo, nós precisamos sair do sistema de Babilônia para não sermos cúmplices dos seus pecados e também para não participarmos dos seus futuros flagelos. E além disso, meus amigos, muitos de nós também temos dado ouvidos às sugestões e às doutrinas de demônios. Pois no tocante à música, o Espírito Santo, através da sua profeta, diz que nos últimos dias se demonstraria tudo quanto é estranho e que haveriam vozes estridentes, gritos com tambores e baterias, música com ritmos mundanos e dança, e que isso tudo seria chamado de operação do Espírito Santo. E mesmo com a profeta dizendo que tais coisas são uma invenção de Satanás para encobrir os seus engenhosos métodos e para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo, conforme está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 36 e 37, infelizmente, a maioria de nós tem aceitado, amado e cantado conforme o mundo gospel da atualidade. E além das sugestões de demônios terem afetado as nossas músicas, as doutrinas de demônios têm sido aceitas por muitos, pois em Ezequiel, no capítulo 8, a palavra de Deus apresenta o Espírito Santo como um ser que tem formas corpóreas e que é Deus em toda a sua plenitude. E da mesma forma, Ellen White várias vezes cita que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Mas, infelizmente, muitos líderes e membros leigos da igreja não reconhecem mais o Espírito Santo como um ser divino. Meus irmãos, os nicolaítas acreditavam que na verdade Cristo não era divino. E no capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor Jesus disse que odiava as obras deles. Bom, os nicolaítas modernos não acreditam na pessoa e na divindade do Espírito Santo. E da mesma forma, o Senhor Jesus também odeia esse raciocínio deles. Irmãos, a verdade é que o pequeno remanescente de Jairos, em alguns aspectos, estão contaminados. E a luz deles está sufocada porque estão rodeados com um grande número de ímpios que, embora os seus nomes se acham registrados nos livros da igreja, os seus corações estão submersos nas trevas porque eles têm amado mais as trevas do que a luz. Mas
O Senhor Jesus nos afirmou que não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la no velador e dessa forma iluminar toda a casa. Bom, o Senhor Jesus não deixará a igreja em trevas, nem vai deixar o mundo em trevas, mas Ele fará com que os Jairos dessa igreja façam jus ao nome espiritual o qual receberam e pela graça de Cristo. Eles verdadeiramente serão aqueles que resplandecem. Contudo, para que isso aconteça, o Senhor terá que chamar a atenção dos seus remanescentes para a sua onipotência, pois eles precisam deixar de confiar nos métodos humanos para resolver as questões que somente Deus, o Todo-Poderoso, pode resolver. E por isso, assim como aconteceu com Jairo, também está acontecendo conosco. E as provas e as angústias dos remanescentes se intensificarão, pois somente através dessas tribulações nós buscaremos, com o coração contrito, o poder do Senhor. Irmãos, somente quando nos apercebermos que nossas forças são incapazes de resolver as questões espirituais, físicas, mentais, sentimentais e financeiras, é que nós vamos buscar verdadeiramente o batismo do Espírito Santo. Pois não é possível que alguém suplique por alimento se o seu estômago estiver cheio, não é verdade? E nem é possível que o rico clame por esmola, sendo que não lhe falta nada. Portanto, o Senhor está trabalhando com os laodiceanos para que nós, que nos dizemos ricos e abastados e de nada temos falta, venhamos então a lhe suplicar o alimento do céu e clamar pelo valiosíssimo dom do batismo do Espírito Santo. Meus amigos, o que será necessário que o Senhor permita-nos acontecer para então compreendermos que sem o poder do Espírito Santo nada podemos fazer por nós mesmos, nem pelos nossos familiares, nem por esta igreja e nem pelos que ainda não conhecem ou que não aceitaram as 3 mensagens angelicais? Bom, a verdade é que Jairo, em sua angústia, ao ver a sua filha entre a vida e a morte, reconheceu que era miserável, pobre, cego e nu. Ele reconheceu que, apesar de ser um membro da igreja e também um líder da igreja, ainda não tinha o verdadeiro encontro com o Deus da igreja. E então, estando ele arrependido e humilhado, se dirigiu até aquele que é a fonte do poder e suplicou que Cristo fizesse um milagre em seu favor. Veja, amigos, assim como Jairo, nós precisamos reconhecer que não iremos a lugar algum sem que o poder do Senhor opere em nosso favor. Nós, de forma alguma, iremos terminar a obra da proclamação do Evangelho do Reino nem em 1 milhão de anos, se continuarmos achando que os nossos métodos débeis e infantis vão ser capazes de entrar com toda a força nos países muçulmanos e capazes de alcançar quase 8 bilhões de seres humanos em um mundo que não para de expandir. Por isso, nós precisamos urgentemente do batismo do Espírito Santo como chuva serôdia. Contudo, o Espírito de Profecia diz que muitos adventistas do 7º dia têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Testemunhos para Ministros, página 507. Bom, ao chegar o auxílio até a casa de Jairo, uma multidão de pranteadores estava lá, vestidos de luto, vestidos de trevas. E então, Jesus afirma com autoridade que o caso não era perdido, mas que a menina, aos olhos dele, apenas dormia. Contudo, ao fazer ele esse anúncio, os pranteadores zombaram do Senhor e por isso Jesus pede para que todos se retirem e somente permitiu que o pai, a mãe e os que vieram com ele entrassem no cômodo da casa onde o milagre ia ser realizado. Meus irmãos, já faz alguns anos que poucos Jairos dessa igreja começaram a suplicar ao Senhor, pedindo que Ele reavive a menina dos seus olhos, pois do contrário, a sua enfermidade espiritual certamente a levaria à morte eterna. E se pararmos para meditar um pouco, vemos que Jesus tem atendido à súplica dos seus servos, pois, na pessoa dos seus pregadores, os quais têm pregado a mensagem da reforma e também do reavivamento,
O Senhor está dizendo que o caso dessa igreja não é perdido, mas que ela só está dormindo. Todavia, os pranteadores desse povo, aqueles que se vestem de luto, aqueles que amam mais as trevas do que a luz, eles estão satisfeitos com a posição na qual eles se encontram. Eles estão satisfeitos com as trevas em que vivem. Eles estão satisfeitos em apenas chorar, lamentar e falar mal da direção e também dos membros da igreja. E além disso, eles são incrédulos. Eles não creem verdadeiramente que o Senhor, nestes dias em que estamos vivendo, já está e ainda estará manifestando o seu poder de maneira igual e também muito superior ao modo pelo qual ele manifestou o seu poder lá no passado. A verdade, meus amigos, é que nós estamos diante de um tempo como nunca houve e como jamais haverá. E por isso, o Senhor trabalhará operando milagres como nunca antes operou e como jamais operará. E aonde há incredulidade, e aonde há zombaria, e aonde há reclamações e murmurações, e aonde há desunião, e aonde há união do santo com o profano e rebelião contra os claros conselhos de Deus, quer de forma aberta ou não, ali o Espírito Santo não pode atuar em toda a sua plenitude. E são por esses motivos e também por outros que o Senhor terá que mandar os pranteadores dessa igreja saírem dela, para que o milagre da ressurreição da igreja triunfante venha a acontecer. Diz o Espírito de Profecia: o peneiramento de Deus sacode fora multidões. Testemunhos Seletos, volume 1, página 479. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a maior parte dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros se demonstrarão notas falsas. A maioria nos abandonará. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. E será esse um momento terrível? Não obstante, precisa acontecer. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Amigos, ao terminar a obra da sacudidura, somente aqueles que nos momentos de provação aprenderam, como Jairo, a lançar-se aos pés de Cristo e suplicar-lhe pela fé o poder do Espírito Santo, e também aqueles que, como os discípulos, aprenderam a andar com Cristo dia a dia, serão os que vão ficar nessa igreja. Esses serão o remanescente do povo remanescente. E então, em sua angústia e seu desamparo pelo fato de ficarem em um número muito pequeno e pelo fato de que, além de serem abandonados, também estão sendo traídos pelos seus ex-irmãos na fé, tanto os pastores como os membros leigos que restarem, eles vão se reunir para buscar o Senhor de todo o coração, com jejuns, com lamento e com choro. E eles rasgarão os seus corações diante de Deus e clamarão: poupa o teu povo, ó Senhor, e não nos entregue ao opróbrio. E nesse momento da história, o Senhor os ouvirá dos céus e se lembrará que já lhes perdoou os pecados. E em toda a plenitude Ele enviará o Espírito Santo para que os seus servos terminem a obra do Evangelho nessa terra. E então, com os seus rostos iluminados e a resplandecer de santa consagração, eles sairão e clamarão ao mundo que está morto em seus pecados, dizendo: Igreja invisível de Deus, eu te ordeno, levanta-te. E amigos, naquele momento, a igreja triunfante de Deus aparecerá e sairá vencendo e para vencer. Pois da grande Babilônia, das suas meretrizes e de todos os povos, línguas, tribos e nações, eles virão e se unirão a este aprisco. E por fim, o povo de Deus resplandecerá como o sol ao meio-dia, e em uníssono estarão preparados para dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Bom, meus irmãos, nós ficamos por aqui. E o meu desejo, e também a minha oração, é que o Senhor nos faça verdadeiramente Jairos espirituais, a fim de resplandecermos a luz da verdade a este mundo que perece no erro e nas trevas. E amigos, caso vocês sintam o desejo de auxiliar financeiramente esse canal na pregação do Evangelho, então
é só entrar na descrição desse vídeo que lá estarão os dados para você poder fazer a sua doação. Mas, mesmo que você não possa auxiliar esse canal financeiramente, eu peço que, por favor, lembre-se nas suas orações de pedir que Deus use esse canal, a fim de alcançar muitos corações nesses dias. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.